Olá pessoal, prazer em reencontrá-los aqui no canal Procópio na Rede. Eu espero que esse conteúdo de fato esteja contribuindo com o seu conhecimento na linguagem SQL. No vídeo passado eu mostrei para vocês como é que a gente pode instalar um driver que permite a conexão entre a linguagem de programação Python e o banco de dados MySQL. É importante que fique bem claro que esse vídeo nós não estamos nos debruçando sobre o Python. Nós estamos mostrando uma alternativa de, utilizando a linguagem Python, a gente poder acessar um banco de dados MySQL. Para ganhar tempo, eu criei uma classe chamada conexão BD e defini aqui os métodos que vão fazer parte dessa classe, porém eles ainda estão incompletos. E aí eu vou construindo passo a passo com vocês. Beleza? Mas antes disso, pessoal, esse vídeo me deu um trabalho danado para produzir. A minha funcionária me pede alguma coisa. Seu Fábio, o garrafão d'água secou. Troca aqui para mim, por favor. O meu filho caçula me pede alguma coisa. Papai, você pode imprimir um desenho do Flash para eu pintar? Já o filho mais velho pede outra coisa. Papai, você pode me ajudar na atividade da escola? A minha esposa me pede outra coisa. Fábio, a internet desconectou. Dá uma olhada no roteador. Então vamos combinar o seguinte. Se você já é inscrito no canal, você deixa o seu like. Quando chegar no final do vídeo, se você não tiver gostado desse vídeo, você tira o seu like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve no canal e deixa o seu like. Se chegar no final do vídeo e você não tiver gostado do vídeo, você remove a sua assinatura do canal e também remove o seu like. Pode ser assim? Vamos combinar isso? Então vamos lá. Também é importante que você comente o vídeo, pessoal, porque de repente uma dúvida sua pode ser a dúvida de outra pessoa, ou um comentário seu pode ser que deixe claro que no vídeo não ficou claro para outra pessoa. Por exemplo, esse vídeo aqui eu só estou produzindo porque um colega nosso aqui do canal, o Celso Cláudio, eu quero até agradecer a sugestão dele, ele me pediu que eu fizesse um vídeo mostrando como conectar em um banco de dados utilizando o Python. Então eu queria aqui mais uma vez agradecer ao Celso pelos seus comentários sempre construtivos. Então vamos lá, pessoal. Nessa classe conexão BD, nesse método construtor, eu vou criar aqui 4 atributos para essa classe. Os atributos são host, que é o servidor em que está o nosso banco de dados. Eu vou também criar um atributo chamado usuário, né, user. Vou também criar um outro atributo chamado pwd, que seria o password, tá? E vou criar por último e olha só, no nosso caso aqui, o nosso servidor, nós estamos utilizando o localhost, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar quando nós formos testar essa classe, tá? Eu vou deixar os parâmetros com um valor default aqui no método construtor e se eventualmente a gente não passar esses valores, que é o que nós vamos fazer, ele vai assumir automaticamente esses valores, tá bom? Então eu vou dizer que o user é root. Lembrando que esse usuário root, ele é o super usuário do MySQL. Obviamente que nós estamos aqui num cenário de simulação, nós estamos testando essa classe, nós estamos colocando esse usuário root, mas na prática, de forma alguma, nós devemos acessar o banco de dados com o usuário padrão. Nós vamos, de repente, criar um usuário para acessar a aplicação ou criar alguma estratégia que a aplicação, quando conectar no banco de dados, pegue o usuário que está logado na rede, por exemplo. Tá? Isso aqui nós estamos apenas colocando para facilitar a nossa vida, mas na prática isso não aconteceria dessa forma, beleza? Outra coisa, quando a gente instala o XAMPP, por padrão, a senha do usuário root ela é vazia, mais um problema gigante, né? Você não vai colocar um super usuário com a senha vazia, mas por padrão, na instalação do XAMPP, isso acontece. No ambiente de produção, obviamente, que você colocaria uma senha bastante complexa de ser quebrada. Então nós vamos colocar aqui pwd igual a vazio, tá? E por último, o DB, no nosso caso aqui, né, nós estamos utilizando o banco DB Stock, tá? Então eu vou colocar com esses parâmetros default para fazer a nossa conexão com o banco de dados, beleza? Então esse atributo host vai receber host, user vai receber user,
PWD recebe PWD e DB recebe o DB, tá certo? Aí vamos lá. Uma vez feito isso, a gente precisa agora implementar o método conecta. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só, eu vou criar aqui também um atributo chamado com de conexão, certo? E agora nós vamos invocar quem? Esse pacote aqui que nós instalamos, né? Eu mostrei para vocês como instalar no vídeo passado. Então, ele tem um método aqui chamado connect, tá? Lembrando que se eu vou utilizar esse pacote, eu tenho que primeiro importar ele aqui, né? Então, esse método connect, eu tenho que passar alguns argumentos para ele. Quais são? Host, que vai ser o atributo host que tem lá no método construtor, então vai ser self.host. Eu também tenho um outro chamado user, que vai ser o mesmo valor que está aqui. Tem um outro que é o password, que é o PWD que eu construí lá no método construtor. E por último, o database, que corresponde a quem? Ao atributo DB lá do método construtor, certo? Então vamos lá, vamos só organizar isso aqui. Alguns alunos dizem que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo em relação à indentação. Eu acho que eu tenho mesmo, mas eu acredito que termina facilitando para mim quando tem algum problema que eu preciso identificar onde está. E por último, eu vou criar esse cara aqui, o cur de cursor, certo? Então, self.com, que eu acabei de construir aqui, né? Que eu acabei de definir aqui, e eu vou executar o método cursor dele, certo? Então, esse daqui é o método conecta. Agora vamos implementar o método desconecta para fazer com que, depois que a operação for executada no banco de dados, o sistema, né, a minha aplicação, ela desconecta o banco de dados. Então, eu vou utilizar aqui o método close para esse atributo com, tá bom? Então, aqui eu tenho um objeto que se conectou no banco de dados e esse objeto ele vai se desconectar do banco de dados. Beleza? Olha só, nós temos aqui, eu criei esse método executa_dql e o executa_dml. Vamos considerar o seguinte, o DQL ele vai executar os comandos select, tá certo? E o DML ele vai executar os comandos insert, update ou delete. Então, para eu executar um comando DQL, eu primeiro tenho que saber que comando é esse, né? Que instrução SQL é essa. Então, eu vou criar aqui um parâmetro chamado SQL, que é justamente o comando SQL que eu vou mandar para esse método executar. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Ora, para eu executar um comando SQL, eu tenho que estar conectado com o banco de dados. Então, o primeiro passo é o quê? Invocar o método conecta, tá certo? Depois, o que é que eu faço? Depois que eu conecto com o banco de dados, eu tenho que executar aquele comando. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando um cursor. Então, eu defini esse cara aqui, né? Então, vai ser self.cur.execute, que é o método que vai executar o quê? Uma instrução SQL. Beleza? Depois que eu mando executar essa consulta, eu preciso obter esses resultados, certo? Então, vou chamar aqui de res, por exemplo, res de resultado. Esse resultado vai ser montado por o quê? Por o que esse atributo cur está retornando do método fetchAll. O que é que esse método fetchAll faz? Ele retorna todas as linhas que foram retornadas por esse comando SQL, beleza? Então, uma vez que eu retornei os dados da minha consulta, eu já posso fazer o seguinte, eu posso desconectar do banco de dados e, por último, o que é que eu faço? Eu posso agora retornar para o ponto em que esse método foi invocado, o que foi trazido do banco de dados, que é o que está nessa variável res. Beleza? Olha só, eu tenho um outro método aqui, que é o método executa_dml. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que dizer qual instrução SQL eu quero que ele execute. Não é isso mesmo? Então, eu vou ter que colocar esse parâmetro SQL para que o método saiba qual instrução ele vai ter que executar. Mesma coisa aqui, né? Eu vou ter que conectar com o banco de dados. Depois que eu conectar com o banco de dados, eu vou ter que executar essa instrução SQL. E agora, o detalhe é o seguinte, gente. Para que, de fato, esse comando SQL seja
confirmado no banco de dados, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse método commit, que ele confirma aquela alteração no banco de dados. Então, eu vou lá na conexão e vou colocar um commit, para que a conexão de fato confirme aquela alteração que foi feita. Depois disso, eu já posso desconectar do banco de dados. Beleza? Então, essa é a classe conexão BD. Vamos testar para ver se esse negócio vai funcionar? Eu vou dar um F5 aqui, ó. Vamos começar a brincar. Olha só, eu tenho uma classe chamada conexão BD, né? Conexão BD. Eu não vou passar nenhum argumento porque eu já defini os parâmetros com valores default lá, né? Então ele vai assumir aqueles valores por lá. Vou executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele criou uma instância da classe conexão BD e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conectar com o banco de dados. Olha só o erro que ele gerou aí para mim. Provavelmente, o que está acontecendo? Olha só a mensagem, nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de destino as recusou ativamente. Olha só aqui no champ, veja que o MySQL ele está desabilitado. Então eu vou aqui, ó, startar o MySQL. É importante que a gente lembre que sempre, obviamente, o serviço MySQL tem que estar rodando. Então eu vou fazer o seguinte, o objeto C, que é uma instância de conexão BD, já foi criada. O que é que eu posso fazer? Eu posso agora tentar executar esse método conecta, certo? Então vamos lá, ele está aqui embaixo, ó. Veja que ele já conectou com o banco de dados, não deu nenhum erro. Vamos fazer o seguinte, eu vou rodar novamente, porque está todo poluído essa minha tela aqui, eu vou rodar novamente e aí a gente faz aqui um teste para ver o que é que vai acontecer quando eu enviar um comando SQL para esse método, beleza? Vamos lá, vou rodar novamente, então vou criar uma instância de conexão BD, agora eu vou conectar com o banco de dados. E agora, pessoal, lembra que tem aquele método executa DQL. E a gente tem que passar para ele o quê? Uma instrução SQL, né? Eu vou mandar aqui, tem uma tabela nossa chamada tbsetor. Então eu estou mandando aqui para esse método executa DQL essa consulta SQL. E eu espero que ele faça o quê? Que ele me devolva o que tem lá na tabela tbsetor, tá bom? Olha só. Deixa de brincadeira com a gente aí, Faustão. Eu escrevi errado aqui, né? Não é dessa forma. Faltou aqui um T. Então é fetch all. Vou voltar lá para a classe para arrumar esse método. Então aqui, ó, é fetch all. Então vamos lá, novamente. Vou criar a conexão. Criada a conexão. E agora eu vou executar esse método aqui, ó. Vamos ver o que é que vai acontecer. E ele trouxe para mim aqui, né, justamente o que tem lá na tabela setor, são esses 4 registros, e era isso aqui que a gente estava esperando que ele devolvesse para a gente. Beleza, gente? Então, vou relembrar aquele nosso acordo. Se você gostou do vídeo, segura o teu like aí. Se você não é inscrito ainda, permanece inscrito no canal. No próximo vídeo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe chamada setor, e daí nós vamos fazer um CRUD para essa classe. Vai ter o insert, o update, o delete e a consulta. Beleza? Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria. Eu espero que esses vídeos estejam contribuindo com seu conhecimento na linguagem SQL. Eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo. Um abraço. Meu amigo, pense num vídeo trabalhoso esse de fazer.